6h58, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E você faz parte da estatística dos manauaras endividados? Manaus é a quinta capital com mais pessoas inadimplentes do país. É o que aponta uma pesquisa feita pela Federação do Comércio. Mesmo assim, o consumidor está confiante com a melhora da economia e pretende gastar mais nesse fim de ano. Nas ruas é só perguntar sobre economia doméstica, que a resposta da maioria das pessoas é assim. Paga um, fica devendo o outro. Paga outro, aí fica devendo sempre alguma coisa assim, uma pendência. Sempre fica alguma coisa na pendência. Eu consigo pagar, só que eu acabo gastando que não é para eu gastar, entendeu? Que é para outras coisas. Eu acabo me empolgando demais, gastando demais. Manaus é a quinta capital do país com maior número de endividados, atrás de Vitória, Porto Alegre, Macapá e Boa Vista. São 38% das famílias manauaras nessa situação. Em contrapartida, uma outra pesquisa também realizada pela FEComércio apontou que o consumidor está mais confiante do que no início do ano. Quase 100% dos entrevistados pelo estudo responderam que a situação financeira da família está melhor do que em janeiro. E mais de 90% acreditam que a economia do estado vai melhorar até o fim do ano. Um otimismo perigoso, segundo este economista. Ele acredita que essa segurança toda pode se refletir em mais dívidas, principalmente em datas comemorativas. A falta de conhecimento de gerenciar as finanças leva a pessoa ao endividamento. Como ocorre isso? Ela utiliza as ferramentas de crédito, como carnês de loja ou cartões de crédito, onde oferecem um limite para essa pessoa e ela absorve esse limite como se fizesse parte do salário dela. E uma vez que você passa a utilizar, se você utilizar de maneira incorreta, ou seja, você gastar além do que você pode pagar, você vai automaticamente com o pé, já fica com o pé dentro do endividamento. É o caso do Moisés, que continua fazendo compras mesmo com uma dívida cada vez maior. Devendo alguns boletos, né, fatura de cartão de crédito, mas tá dando para pagar. No momento a gente faz um bico aqui, outro ali, faz uma... Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. De qualquer forma tem que complementar a renda, tem que pagar, porque o banco não espera, né? É preciso mesmo seguir o conselho da Marla para não entrar no grupo dos endividados. Só dá um passo do tamanho das suas pernas. Com certeza, ótima dica. E olha, amanhã tem mais uma edição da Feira do Pirarucu e do Tambaqui da Fundação do Amazônia Sustentável. Os preços dos pescados vão variar de R$ 5 a R$ 18, coisa boa, né? Então, quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Amanda Amorim. Olá, Amandinha, muito bom dia para você. A partir de que horas começa essa feira? Quem quiser comprar pescado desse preço, né? Pode ir a partir de que horário? A partir das 7 horas da manhã de sexta-feira, viu, Adriane? Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação do Manhã no Ar. Esses peixes, Adriane, foram pescados dos rios e lagos do Médio Solimões, que fica na zona rural de Fonte Boa, mais especificamente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Serão disponibilizadas aí para a venda direta ao consumo 3,5 toneladas de pirarucu e 1 tonelada de tambaqui, Adriane. Os interessados em participar, em conferir essa feira, precisam comparecer ali na Fundação Amazônia Sustentável, que fica no bairro Parque 10, na rua Álvaro Braga. A partir das 7 horas da manhã, a organização já vai estar aguardando toda a população amazonense. Vão montar várias barracas no local. E o mais interessante e o mais vantajoso é que os peixes variam entre R$ 5 até R$ 18. Você pode encontrar, por exemplo, no local um corte de filé no valor até de R$ 18. Já pensou, Adriane? Se você não puder comparecer no período da manhã de sexta-feira, não tem problema, porque a feira vai se estender até às 6 horas da noite. Ou seja, se você chegar entre 4 horas da tarde e 5, ainda dá tempo de conferir e de levar o seu pirarucu ou o seu tambaqui. Já pensou você preparar ali o seu pirarucu de casaca com toda a família, ou quem sabe preparar o seu tambaqui assado no domingo, ou até mesmo uma caldeirada? Bastante vantajoso. Sem falar, Adriane, que esse peixe é bem fresquinho e tem uma diferença do viveiro. Toda a arrecadação
vai ser repassada para todos os pescadores, viu, lá da reserva, justamente para incentivá-los. Ou seja, quem quiser comparecer a partir das 7 horas de sexta-feira, a feira pode se estender também para o fim de semana. Ela segue até o dia 16, mas pode se estender dependendo aí do estoque. Ou seja, todos estão convidados a partir das 7 horas da manhã, lá na Fundação Amazonas Sustentável, que fica no bairro Parque 10. Adriane. Amanda, você falou com tanta empolgação dos pratos que dá para fazer aí com esses peixes que eu estou esperando já o convite. Agora, se você não me convidar de qualquer forma, reforça o endereço, porque quando eu sair daqui amanhã eu vou direto para a feira. Só para a gente enfatizar para você que está acompanhando aqui a programação do Manhã no Ar. Fica ali na Fundação Amazonas Sustentável, na rua Álvaro Braga, ali no bairro Parque 10. A partir das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite, a feira vai acontecer e se estende até o dia 16. E pode também acontecer no final de semana, dependendo aí do estoque. Mas como eu tenho um certo conhecimento referente ao amazonense, eu acho que não vai sobrar nada não, viu, Adriane? Nesse valor, entre 5 até 18 reais, o amazonense, ele gosta de pirarucu e gosta de tambaqui, ou seja, quem não gosta de fazer uma caldeirada em pleno domingo com a família? Eu acho que não vai sobrar não, viu, Adriane? O que você acha? Também acho que não, ainda mais desse preço, né? Peixe de rio, a partir de 5 reais, vai lotar, o movimento vai ser bem grande, eu vou correr para conseguir garantir o meu. Muito obrigada, Amandinha, pelas informações. Você sabia que uma das principais causas de amputação de membros é o diabetes? Esse é só um dos perigos para quem é diabético. Infelizmente, muita gente desconhece as causas e as consequências da doença e sofrem pela falta de conhecimento e cuidados. Entre 2010 e 2016, o diabetes já vitimou mais de 5.000 pessoas aqui no Amazonas. O número de internações por complicações por causa da doença tem sobrecarregado as unidades de urgência e emergência de Manaus. Há 30 anos, dona Rosângela convive com diabetes. A professora de educação física descobriu a doença por causa de um corte. O ferimento infeccionou e, por pouco, ela não perdeu a perna esquerda. Eu levei um corte na perna e esse corte infeccionou. E quando eu procurei imediatamente, no dia seguinte do ferimento, o médico disse que era uma gangrena e que seria necessária a amputação, né? E nessa situação eu fiquei internada 15 dias e eu só não amputei a perna por muito persistir. Eu dizia, não, eu vou ficar boa, eu vou ficar boa. Como eu sabia que eu tinha uma qualidade de vida muito boa, por ter sido atleta, por ser professor de educação física. Então, por eu ter insistido, foi que eu não amputei a perna. Mas pelo médico, ele ia cortar no dia seguinte. A doença também causou problemas nas articulações. A marca no joelho é de uma cirurgia que ela fez há 30 dias para evitar ainda mais o desgaste nessa parte do corpo. Agora, recentemente, há 2 anos atrás, eu sentada, na hora que eu fui levantar, eu senti uma dor muito forte na articulação do joelho direito. E foi necessário fazer uma série de exames, né? Eu fiz uma ressonância magnética e constatou-se que a cabeça dos membros dos ossos estavam tudo desgastados. Daí, então, só uma prótese iria resolver. E foi o que eu fiz agora, recentemente, já está com 30 dias e estou me recuperando. A diabetes é uma doença silenciosa, né? Ela vai matando aos poucos e chega numa situação, eu já sou dependente de insulina. E ela vai chegando numa situação em que você não pode rir, não pode chorar. A vida da gente estagna praticamente, né? Fica estagnada. Eu, como profissional de educação física, né, eu trabalhei ativamente no futebol feminino aqui no Amazonas. Cheguei a ser bicampeã brasileira de futebol com a equipe do Sul América. E isso tem me entristecido muito, porque praticamente a minha vida parou. Não vou mais a campo, porque eu não posso andar, não posso mais subir escada, não posso mais me emocionar, não posso mais fazer nada. Então, é esperar, esperar. Eu confio muito na insulina que eu estou tomando, né, e que tem mantido... tenho procurado manter meu padrão de vida, né, pelo menos mais sociável, porque a gente fica alheio a tudo, quer queira ou não. Em junho, o Ministério da Saúde revelou que em Manaus, o percentual de mulheres com diabetes cresceu 17,3% entre 2006 e 2017.
No mesmo período, o percentual da doença entre os homens mais que dobrou, cresceu 113,5%. A cidade é uma das capitais com os maiores índices da doença. 7% da população tem o diabetes. O número alto de pessoas diabéticas acaba contribuindo também para o aumento de outro dado, o de complicações por causa da doença. A mais comum delas é o chamado pé diabético, que são feridas crônicas ou infecções nos pés com risco de mutilação. São várias as causas que levam a esse comprometimento, né, de lesões. Por trauma, pode ser um acidente, na pisada de um prego, numa topada, num corte de unha, uma cutícula mal tirada, né? Então, são várias situações que podem levar a esse comprometimento, que é uma lesão ou um problema vascular, né? Que o programa Pé Diabético, apesar do nome diabético, ele atende também pacientes com complicações vasculares. Pode levar à morte, pode levar às complicações mínimas, não mínimas, mas complicações graves, né, que a gente considera uma internação, uma amputação e até mesmo a morte, né? Então, nosso foco principal dentro do programa seria trabalhar mudança de comportamento para que esses pacientes se cuidem melhor. Desde 2014, o programa Pé Diabético atende pacientes com lesões provocadas por complicações do diabetes. O projeto funciona em todas as policlínicas da cidade. Vale ressaltar que o nosso programa, né, do Pé Diabético, ele atende pacientes de todo o Amazonas, né, pacientes que vêm do interior, pacientes que vêm de fora para fazer esse acompanhamento de curativo, né, mas é importante que o paciente tenha esse acompanhamento também pelas unidades básicas de saúde, quem é que vai continuar esse acompanhamento do diabetes. Dona Rinalda, irmã de Dona Rosângela, que mostramos no início dessa reportagem, também convive com a doença. No caso dela, o diagnóstico veio há 5 anos, uma descoberta que mudou a rotina da professora. Passei 50 anos da minha vida procurando saber se eu ia diabética, porque na família nós temos casa, né, pai, mãe, irmãos, e 50 anos nunca deu sinal que haveria essa doença. E, de repente, ela aparece. Estou com 56 anos, já 6 anos que eu já venho me controlando, fazendo tratamento, né, para a gente ver o que acontece na própria família, né. Eu perdi um pai, perdi uma mãe por conta da diabetes. A gente recebe os conselhos, né, principalmente do médico, né, a questão da mudança de alimentação, mas como a gente trabalha fora é muito difícil. Diferente da irmã, ela ainda não depende da insulina, mas redobra os cuidados para evitar complicações. Até uma unha, até uma cutícula, se você tirar, mal tirada, ela acaba infeccionando. Então, a gente tem que ter todo o cuidado mesmo, para não ter que perder um dos membros, né? Porque a doença ela é rápida. Não é fácil, mas se você souber conviver com ela, né? A gente vive muito tempo. Conheço gente que vive muito bem, mas tem que estar se controlando. Basta cuidar. Basta cuidar. Tem que se cuidar e tem que se cuidar antes dos sintomas aparecerem, né? Quando os sintomas aparecem, a doença já está muito avançada. E o diabetes é uma doença totalmente silenciosa. Você tem, não sabe que tem, não sente nada. Quando começa a sentir, o quadro já está muito grave. Então, a recomendação é procurar uma unidade básica de saúde ou então até comprar o teste numa drogaria. Ele é muito simples. Você vai numa UBS, tem UBS em todos os bairros da cidade. São 183 unidades básicas de saúde. Você vai lá, eles vão furar a pontinha do dedo, vai coletar o sangue, auferir a glicemia e se tiver alteração, eles já vão te dar um diagnóstico prévio de que se é pré-diabético, se já é diabético. Você vai continuar fazendo esse exame na unidade básica até iniciar o tratamento específico. Se isso acontecer cedo, o risco de você ficar cego, de ter uma perna amputada, de perder a qualidade de vida é muito pequeno, desde que o tratamento, o acompanhamento e a disciplina, a partir do momento do diagnóstico, sejam seguidos à risca. E a gente continua falando de saúde, mas agora a saúde dos dentes com o cirurgião dentista Jorge Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia e bom dia ao público que está em casa. Vamos falar hoje sobre dentadura, né? Quais as alternativas para quem usa dentadura? Quem está acompanhando a gente em casa, que já usa, sabe os transtornos, os constrangimentos que vive no dia a dia, né? Mas tem alternativa para essas pessoas? Sim. Uma das alternativas para quem usa dentadura seria, dependendo do tempo, vamos do mais simples para o mais complexo. Até mesmo trocar essa dentadura.
Uma dentadura ali tem uma eficácia, uma eficiência razoável dentro de um período de 5 anos. Quem está em casa e usa uma prótese, uma dentadura há mais de 5 anos, já está na hora de trocar, procurar um especialista para pensar em trocar. Uma outra alternativa seria o tratamento de implante dental, que aí já vai ter um prazo de durabilidade muito maior, não precisa trocar em 5 anos. Isso aí tem uma duração muito maior. Então, seriam os implantes tanto na parte inferior quanto na superior. Quem usa prótese total, dentadura, principalmente a inferior, sente uma dificuldade muito grande para se alimentar. A língua, ela começa a jogar essa prótese para fora e o lábio para dentro. Então, o paciente não tem muita adesão, muita adaptação nessa prótese. Pegando o gancho do paciente diabético, ainda é uma complicação maior, porque ele não produz saliva. O diabetes, então, prejudica os dentes? Sim, prejudica também tanto os dentes quem tem e também quem usa dentadura, porque o paciente diabético ele apresenta um sintoma comum do paciente diabético, que é a xerostomia, que é a boca seca. Para uma prótese, uma dentadura se adaptar bem na boca, ela precisa da saliva para dar aquela adesão, aquela coesão, aquela adaptação boa na prótese. Sem essa saliva, não é possível essa adaptação. O paciente diabético que está assistindo agora, que sente que a prótese não está mais se adaptando, seria a hora de procurar também um especialista para fazer o implante dental. O paciente diabético pode fazer o implante? Pode, desde que esteja com o nível de glicemia controlado. E qual é o primeiro passo para iniciar algum desses tratamentos? O primeiro passo é muito importante, Adriane. O primeiro passo sempre é você procurar um especialista, ligar, agendar sua consulta com um especialista. Ainda no consultório hoje, na clínica, a gente recebe 85% das pessoas que procuram a clínica hoje são casos de retratamento, são pessoas que se aventuraram e caíram na mão de pessoas que não são especialistas. Então, existem aqui em Manaus vários e bons cirurgiões dentistas, especialistas preparados para resolver o seu problema. Procure um profissional habilitado, um profissional de referência que possa resolver o seu problema. Muito obrigada, Jorge, por sua visita. Está aqui os contatos da clínica, caso você tenha interesse. Um ótimo dia para você. Para você também, obrigado. E fazer o bem nem sempre é difícil. E se você tem interesse em fazer alguma coisa por alguém, está aqui uma ótima oportunidade. O estoque de sangue da Fundação Emoan voltou a atingir níveis críticos. O feriado prolongado e a vacinação diminuíram as doações no Banco de Sangue Público do Estado. Depois de 6 doações de sangue, Eduardo voltou mais uma vez à Fundação Emoan. O empresário compõe um time de doadores voluntários, aqueles que procuram a unidade de forma espontânea. Sempre tive essa preocupação. Na verdade, eu acredito muito nesse lance da gente plantar o bem e colher depois, entendeu? Isso é bem contagiante. Mas o número de voluntários como Eduardo tem diminuído nos últimos anos. Segundo o Emoan, houve queda de 40% neste tipo de doação. A maioria dos que vão à unidade é motivada por parentes ou amigos que precisam de sangue. Muitas vezes um paciente está precisando no hospital, aí o familiar fica na porta do Emoan e pega aquele doador que vem voluntariamente. Então, com isso, nós fazemos estatística dos doadores voluntários. Nós temos um viés, né, nesse número de estatística. O doador seria voluntário, ele passa a ser um doador de depósito. O estoque, que já é baixo, fica ainda menor durante e depois dos feriados prolongados. O que aconteceu recentemente? O sangue do tipo O positivo só tem estoque para um dia. Todos os de fatores negativos também estão em estado crítico. Faço apelo a todos, principalmente as pessoas mais jovens, quem tem a boa saúde, isso não importa a idade, a primeira doação pode ser feita com 60 anos, tá? E a idade mínima seria 16 anos com autorização do seu responsável legal. E vamos esperar vocês aqui, né, ajudar nessa campanha. Além do feriado prolongado, a vacinação contra o sarampo também contribuiu para o baixo estoque. Quem toma a vacina fica impedido de doar por 30 dias. Sem sangue suficiente em estoque, cirurgias e o atendimento de urgência e emergência nos hospitais e pronto-socorros do estado ficam comprometidos. Por isso, Kleber sabe bem a importância que tem esse gesto. A gente faz esse gesto, né, que é para salvar vidas, né?
E indico também outras pessoas que façam esse mesmo gesto também, para salvar vidas também. E depois do intervalo, a gente tem as notícias do esporte, dica de diversão e muito mais. Eu volto já já, não saia daí.